apresentação do Projeto Integrador 4, Grupo número 3, Polo Itaquaquecetuba, orientador Daniel Espinoso Prado. Os integrantes do projeto: Alex da Rocha Oliveira, Anderson Carvalho, Augusto Binda, Carlos Ferreira, Edinaldo Santos, Evandro Costa, Israel Damasceno, Suelen Souza. O tema orientador da Univesp é desenvolver análise de dados em escala utilizando algum conjunto de dados existentes ou capturados por IoT e aprendizagem de máquina, preparar uma interface para a visualização dos resultados. O nosso tema escolhido foi planta para controle de temperatura com aquisição de dados via Arduino com interface de análise e organização de dados. E aí, a partir desse tema que nós identificamos, nós começamos um trabalho de pesquisa sobre as possíveis aplicações de controle de temperatura, como seriam as análises desses dados, para que serviriam, formas de rastreabilidade que poderiam ser elaboradas e utilizadas para lidar com esses dados, dentre outras tantas coisas. E aí nós optamos por construir uma aplicação que faça a captação de temperatura de um ambiente. A partir do Design Thinking, que é uma ferramenta que a Univesp propõe em nossos projetos para que a utilizemos, nós passamos por todas as etapas de imersão, onde fizemos análise e a apuração dos dados que a gente ia utilizar, das informações que a gente precisava, a ideação e a prototipação. O Git e o GitHub nós utilizamos para fazer o controle das ferramentas e bibliotecas mais atualizadas, buscar aquilo que era mais atualizado para o nosso projeto, porque todos os nossos trabalhos, todas as nossas ferramentas foram construídas dentro de uma máquina virtual. Uma explanação rápida sobre o projeto: nós construímos uma máquina virtual utilizando o VirtualBox. Essa máquina foi configurada toda por dentro dessa ferramenta, com as necessidades para que o projeto funcionasse. Utilizamos o CentOS para fazer um sistema operacional, para instalar o sistema operacional Linux nessa máquina. Instalamos o Docker, instalamos o MySQL dentro dessa máquina, instalamos o PHP-MyAdmin, a ferramenta para a gente manipular as informações dentro do banco de dados. Nós baixamos a ferramenta e instalamos dentro dessa máquina virtual. E instalamos o broker Mosquito, que é esse que vai fazer a comunicação entre os sensores, entre as nossas informações captadas em campo, com o banco de dados e com outras ferramentas que a gente possui aqui também. Por fim, instalamos o Node-RED, que é uma ferramenta excelente, muito poderosa para a gente lidar com as informações que eram captadas ou enviadas para o broker e gerar uma visualização em tela. O Arduino, nós recorremos a ele para fazer a programação, montamos um programa para essa nossa placa que infelizmente não funcionou, mas fica aqui já a próxima etapa do projeto para um futuro breve. O GitHub, como disse, a gente utilizou para buscar bibliotecas atualizadas que pudessem ser utilizadas no nosso projeto. Essa aqui então foi a estrutura concebida para esse banco de dados. Temos aqui as colunas, as informações que estão sendo recebidas. A gente pode até constatar a publicação dessas informações em tempo real. Se a gente coloca aqui 40 graus e publica, ela já está sendo enviada aqui pelo MQTT Box para o broker MQTT e está sendo recebida aqui no banco de dados. A gente atualiza aqui, 40 graus, foi enviada aqui nessa data e nesse horário. O Node-RED, nós montamos esse fluxo de informações. O MQTT está conectado, tem toda uma configuração para o MQTT, para o MQTT Listener e para a publicação dessas informações, para ouvir essas informações. Essa primeira estrutura manda as informações para o banco de dados, publica no banco de dados. Essa segunda estrutura foi o simulador que nós criamos para poder evidenciar o funcionamento da captação dessas informações. Então, se nós conectarmos
o que está sendo gerado pelo simulador com o MQTT, nós vamos ver em tempo real a informação sendo publicada aqui no banco. A cada 2 segundos ela é publicada. Então já teve 3 publicações, a gente continua atualizando, vai mostrar mais publicações. Então a ferramenta está funcionando a pleno vapor. E a gente pode evidenciar isso também aqui pela interface gráfica. A interface gráfica, esse simulador ele foi programado para gerar um sorteio de temperaturas entre 18 e 22 graus Celsius, e ele fica aqui alterando esses valores conforme a randomização que acontece lá na interface de simulação. Essa daqui seria a visualização do gráfico chart com temperaturas também em tempo real, que você pode consultar, e a interface gráfica pronta para poder ser escalável, pronta para ser aplicada para outros sensores, outras programações também. Existem inúmeras possibilidades aqui para gráficos, para gauges e tudo mais. Por fim, nós acabamos gerando um trabalho, um projeto que trouxe aí um servidor disponível com aplicações rodando, acesso ao banco de dados, ao broker MQTT, uma interface para captura de dados, e a gente consegue fazer a leitura e a gravação de dados tanto no banco de dados quanto no MQTT, a publicação das informações, a leitura das informações. Fizemos também uma interface que permite a avaliação para esses dados que a gente está coletando, uma visualização gráfica desses resultados e uma interação em tempo real. O nosso projeto, então, como etapas posteriores, fica algumas situações para a gente resolver. Ele está pronto para conectar com sensores que a gente não conectou por conta da placa, que não funcionou adequadamente. Está pronto para expandir a coleta de dados, a gente pode incluir novos sensores, incluir a busca por outras informações, temperatura, umidade, controle de energia. Existe uma infinidade de possibilidades. A gente consegue manipular os dados no banco de dados para cada sensor que a gente estabelecer a coleta de informações. Geramos resultados apoiados em dados. A gente tem condições de fazer uma análise de todas as informações que estão sendo alimentadas no banco de dados. E conseguimos comandar ações por interface, que é uma outra possibilidade. Por exemplo, fazer a ligação de um motor ou desligamento de um motor, acionamento de uma lâmpada ou o que quer que seja, a gente tem hoje a condição de expandir para esse tipo de situação também. Assim, nós concluímos o projeto Integrador 4 com oportunidades para que ocorram expansões e melhorias em nosso projeto.